este rico presente, valiosíssimo tesouro que o Senhor nos deu. A Bíblia é um livro diferente dos outros. Ouçam o que ela diz. Eu sou a Bíblia. Tenho ainda muitos outros nomes. O livro, as Escrituras, a Palavra de Deus, como realmente sou. Porque Deus, o Criador dos céus e da terra, é o meu autor. E para que eu fosse escrita, levaram 1.600 anos aproximadamente. Tive uns 40 escritores. Que interessante. Primeiro disse que Deus é o meu autor. Agora digo que tive uns 40 escritores, mas este é o lado humano da história. Deus usou homens, os inspirou pelo seu Espírito Santo, para que esses me escrevessem. Estes homens eram diferentes uns dos outros. Uns eram ricos, outros eram pobres, outros instruídos, outros não. Outros, um cobrador de impostos, um médico, um lavrador e até um pastor de ovelhas. Cada um deles tinha uma forma de escrever, pois, como vocês sabem, um lavrador não escreve como um médico. Mas todos escreveram com concordâncias e inerrâncias sobre o mesmo assunto. Uma prova infalível de que sou o livro de Deus para você é a distância do tempo entre eles. Vocês já pararam para pensar no tempo entre Moisés e Paulo? Eu não era assim, capa de couro, detalhes dourados, porque eles não tinham máquinas, não tinham computadores que os facilitassem. Antes, escreviam em pele de animais, mas com temor, pois quando erravam, começavam novamente. E ao escreverem o nome do Senhor Jeová, lavavam-se e trocavam a tinta. Ah, quantas de minhas partes foram escritas em cidades, em desertos, em palácios, em prisões, e quantos desses homens presos, com fome, com frio, escreveram minhas páginas. Se eu fosse um livro qualquer, não existiria mais, mas Deus guardou-me para você nestes longos séculos. Aleluia! Glória a Deus. Sou dividida em duas partes, o Velho e o Novo Testamento. Tenho 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo, 1.189 capítulos, com 929 no Velho, 260 no Novo, 31.173 versículos, com 23.214 no Velho, 7.959 no Novo. Tenho 8.000 vezes a palavra Senhor, 165 vezes a expressão em Cristo e 365 vezes a expressão não temas. Uma para você em cada dia do ano. Meu maior capítulo é o Salmo 119. O meu menor, o Salmo 117. O meu maior versículo está em Esther, no capítulo 8, no versículo 9. O meu menor, no Evangelho de João 11:35. Aleluia! A minha primeira divisão de livros chama-se Pentateuco, escrita por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A minha segunda divisão de livros são os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Supõe-se que Moisés escreveu o livro de Jó, os Salmos são a maioria de Davi, Provérbios, Eclesiastes e Cantares do seu filho Salomão. Os profetas maiores, chamados maiores não porque tenham mais mérito do que os outros, mas porque exerceram um longo período em entrega
profecias. Isaías, Jeremias em Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os evangelhos, esses contam a vida de Jesus, seus milagres, sua morte, sua ressurreição. Mateus escreveu aos judeus, Marcos escreveu aos romanos, Lucas escreveu aos gregos e João escreveu à igreja. Aleluia! O livro histórico do Novo Testamento é o Atos dos Apóstolos, escrito pelo doutor irmão Lucas, nos contando a história da igreja primitiva. As cartas paulinas, estas contêm doutrinas para quem quer viver uma vida em Cristo. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. As cartas gerais, estas também contêm doutrinas. Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. O livro profético do Novo Testamento é o Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou a Bíblia, a água que o Rei Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra. Sou fogo, o martelo que esmiuça a penha, lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Sou mais doce do que o mel, a bússola que te leva ao norte. O caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é a arma, é o escudo para todos os que nele confiam. Aleluia! Sou a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e sou apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu sou a Bíblia. Se você me lê, se você medita, se você me examina, você cuida ter em mim a vida eterna. Disse Jesus: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. As palavras do Mestre são como prata refinada, purificada em forno de barro 7 vezes. Cristo, ele passeia em minhas páginas. No Pentateuco, ele é o descendente da mulher, o cordeiro pascal, sacrifício expiatório, rocha ferida e profeta. Nos livros históricos, ele é o capitão, o libertador, o parente divino, o rei prometido, o restaurador e o escape da morte. Nos poéticos, ele é o redentor, o bom pastor, a sabedoria, o alvo verdadeiro e o amado nosso. Aleluia! Nos poéticos, ele é o redentor, o bom pastor, a sabedoria, o alvo verdadeiro e o amado nosso. Nos profetas, ele é o Messias prometido. Nos evangelhos, o Messias manifestado. Em Atos, ele é o Messias ressurgido. Nas cartas, ele é a cabeça da igreja. E em Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega. Cristo, ele passeia em minhas páginas. Eu sou a Bíblia. O que você faz comigo? Será que você me deixa na estante empoeirando? Ou apenas me procura para tirar uma palavra quando está com problemas? Não apenas contenho a palavra de Deus, sou a palavra de Deus. Não sou antiga nem moderna, sou eterna. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
2 Timóteo 2,15, porque toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu sou a Bíblia, Deus falando com o homem, Deus falando para o homem, Deus falando através do homem, Deus falando como filho do homem, mas sempre Deus falando. Aplauda Jesus. Aleluia. Cristo Jesus, a Ele